Como tudo aquilo que não se basta a si mesmo, o jazz deseja compartilhar-se na vivência comum. O jazz é uma forma de fazer música que extrai sua vitalidade da conexão direta entre os que o criam e os que o escutam. Por mais individuais que sejam nossos caminhos de escuta musical, analógicos, digitais ou híbridos, enquanto ouvintes de jazz, podemos reconhecer muitos caminhos sonoros paralelos e cruzados de outros ouvintes. Pois o jazz nunca acontece sozinho, nunca sem uma comunidade de escuta. Isso é um presente da música para nós, ouvintes, no caminho em que, ao escutar, podemos a qualquer momento parar à beira da estrada, esperando por experiências profundas. E isso é espiritualidade no meio da vida. O poema premiado The Weary Blues, de 1925, que consagrou o grande poeta da Renascença do Harlem, Langston Hughes, como a voz poética da era do jazz, reflete a dor imensa escondida por trás da beleza e da profundidade emocional dos gêneros musicais afro-americanos, hoje conhecidos como blues, spiritual gospel e jazz. Esses gêneros, que continuam a moldar muitas formas de música popular no EUA, nasceram da fusão das tradições musicais dos mais de 12 milhões de escravizados da África Ocidental com as dos colonizadores europeus, desde o início do século XVI nas Américas do Norte, Central e Sul. A maioria desses escravizados veio de 3 grandes regiões da África Ocidental, cada uma com ricas tradições musicais. O círculo cultural islâmico da savana da Guiné até a costa senegalesa, onde predominavam os cantos complexos acompanhados de cordas, Angola e Congo, com destaque para o canto polifônico, e as regiões de floresta tropical da costa ocidental, com grandes conjuntos de percussão e estruturas polirrítmicas sofisticadas. Os escravizados preservaram os costumes de honra aos ancestrais e mantiveram vivos os ritos e cosmovisões africanas por meio da cura, da música e da dança. Tradições culturais não desaparecem com o roubo da terra natal e da liberdade. Apesar da diversidade entre os grupos, havia uma crença comum, presente nas religiões politeístas, islâmicas e cristãs, em um Criador Supremo ao qual se rezava e faziam-se oferendas. À medida que os estilos musicais das diversas regiões de origem se misturavam, também se fundiam tradições culturais e religiosas, dando origem a espaços espirituais e rituais próprios, distintos das tradições cristãs europeias das igrejas dos colonos. A música tornava-se para os escravizados um espaço de liberdade espiritual e conexão com a terra perdida. Ring Shout, Old Jeremiah e Circle Songs, os cantos em roda. Os Ring Shouts e Circle Songs, cantos em roda, dos rituais religiosos afro-americanos dos séculos XVII a XIX, podem ser vistos como um princípio organizacional arquetípico que até hoje se reflete no jazz, criando um espaço coletivo para quem toca e quem ouve. A comunidade dança em roda, batendo palmas ou com bastões para formar um ritmo coletivo que serve de base para o solista no centro. Esse solista apresenta ritmicamente uma história, muitas vezes de origem bíblica, num gesto próximo ao rap moderno. O solista aponta para outro participante que o substitui no centro, continuando a narrativa. As gravações de campo dos etnomusicólogos John e Alan Lomax, como Ring Shout, Old Jeremiah, produzidas para a Biblioteca do Congresso, mostram impressionantes semelhanças rítmicas e melódicas com gravações da era do swing, como as de Cab Calloway, Jon Hendricks ou Gene Krupa. Como nas jam sessions de jazz, os papéis de solistas se alternam livremente. Todos são ouvintes e músicos ao mesmo tempo. Os ritmos e danças surgem espontaneamente, sem coreografia, guiados pela escuta e reação mútua, não por um regente.
Work Song e a canção Long John. Outro formato musical arquetípico é o work song, que revela mais uma dimensão essencial do jazz. A canção Long John, gravada em 1934 por um homem chamado Lightning e seus companheiros na prisão Darrington State Prison Farm, no Texas, mostra como o ritmo organizava o trabalho coletivo. A música mistura temas religiosos e seculares, como o desejo de fugir da prisão. Um solista canta os versos, o grupo responde no padrão call and response. Isso gera um balanço corporal rítmico, preparar, golpear, descansar. Esse formato de pergunta e resposta gera confiança e coesão. A pergunta já carrega a resposta e aponta para a próxima questão. No jazz, a improvisação explora o mesmo princípio. O solista desafia a banda com ideias, esperando respostas criativas, sem romper a harmonia coletiva, pois isso quebraria a lógica dessa prática musical. Com o fim da Guerra Civil Americana em 1865 e a abolição da escravidão, os 4,6 milhões de afro-americanos, cerca de 13% da população dos Essetewa, puderam, enfim, desenvolver publicamente suas tradições musicais e espirituais, antes muitas vezes ocultas. Em poucas décadas, novos gêneros musicais se espalharam, transformando o cenário musical dos Essetewa e do mundo. Soldados brancos da guerra relatavam que seus colegas afro-americanos cantavam músicas diferentes, muitas com dissonâncias, lembrando os field hollers das plantações, entoados durante o trabalho forçado. O blues do delta do Mississippi, surgido nesse contexto, simbolizava a superação da escravidão e da guerra. Combinava polirritmia e tonalidade aberta africanas com instrumentos e tradições populares brancas. Tocada principalmente com voz e violão, essa música condensava todas as culturas americanas em uma nova era de convivência. No início do século XX, o blues já era conhecido em todo o sul dos Estados. Tommy Johnson, A Canned Heat Blues. Do ponto de vista musicológico, o blues orbita em torno dos 12 tons da escala temperada com uma intencional imprecisão, aproximando-se e afastando-se das notas-alvo. Guitarras distorcidas, toques com gargalos de garrafa ou facas, vibratos exagerados nos tons principais, ampliam esse campo expressivo, além dos limites do som europeu tradicional. Tommy Johnson, que segundo a lenda vendeu sua alma ao diabo para tocar como tocava, mostra isso em Canned Heat Blues. Sua guitarra parece chorar, funde-se ao canto, com acordes dobrados, esticados, a voz que falha e agoniza em dor. Ele afinava o instrumento de modos incomuns para obter efeitos sonoros impossíveis nas afinações padrão. Máxima expressividade instrumental para estar próximo da voz. Uma estética que rompe com as tradições euro-americanas. No blues, os textos tratam dos desafios da vida cotidiana. A música começa com uma crise, na qual o cantor mergulha, envolvendo o ouvinte numa queixa existencial em busca de sentido. A repetição é estrutural, a crise é nomeada e permanece. O fim de um verso não resolve o blues, apenas o aprofunda com o olhar elevado ao céu. O blues é circular, como um casulo, um manto sonoro que envolve com dignidade e reconhecimento. Todos enfrentam crises, todos também as causam, erram e suportam, e com isso aprendem a suportar os erros alheios. Louis Armstrong e o jazz espiritual. Armstrong deu um passo conceitual ainda mais adiante, o que muitas vezes é esquecido como prova de seu espírito pioneiro corajoso. Entre 1930 e 1941,
ele produziu uma série de spirituals e composições originais baseadas em textos bíblicos. Em sua composição, Cain and Abel, um blues extenso com modulações ricas e inesperadas, Armstrong narra inicialmente em forma recitativa a história bíblica de Caim e Abel, chegando a uma conclusão moral, uma forma não muito distante dos textos de hip-hop religiosos contemporâneos. Depois disso, Armstrong continua instrumentalmente e literalmente se transforma num pregador com o trompete. Seu solo segue a forma do seu canto, as palavras e o vocabulário musical estão intimamente entrelaçados e parecem se inspirar mutuamente. Essas gravações estão entre os primeiros registros de um engajamento artístico com textos religiosos no jazz. O papel de pregar com um instrumento e a invocação lamentosa ou estática de um Deus superior, na tradição das igrejas negras e culturas africanas, é a trilha sonora dos fogos espirituais que marcam o jazz nas décadas seguintes. O hot sound, o som intenso de um instrumentista ou de um solo, pode se tornar como o fogo, purificador e espiritualmente transformador. A revolução do bebop. Ao mesmo tempo, ocorre talvez a mais significativa e impactante ampliação dimensional do gênero. Após os anos de crise dançantes ao som do swing, surge nos EUA, durante a Segunda Guerra Mundial, uma nova música mais próxima da vanguarda europeia, o bebop. Para a relação entre espiritualidade e jazz, essa mudança de estilo teve efeitos catalíticos por várias razões. O ritmo acelerado exigia escuta concentrada. Dançar já não era possível nem apropriado. O jazz tornou-se música de câmara virtuosa e chegou às salas de concerto clássicas, por exemplo, na série Jazz at the Philharmonic, nos Siwa e Europa. Além disso, passou-se a recorrer de modo mais consciente à música erudita composta, como a de Igor Stravinsky, que era um grande fã de jazz e compôs, em 1945, para a Big Band de Woody Herman, o Ebony Concerto com influências do jazz. Uma bela anedota que ilustra essa relação entre a vanguarda composta e a improvisada em Nova York é narrada por Alfred Appel no livro Jazz Modernism. Igor Stravinsky visitou em 1951 o famoso clube Birdland para ouvir o quinteto de Charlie Parker. Parker, fã da música de Stravinsky, não fez a saudação habitual ao público e tocou sua composição Coco num tempo ainda mais acelerado que o normal, bem acima dos 300 batimentos por minuto que Parker geralmente usava só no final dos shows. Em seu solo, ele inseriu citações da suíte do Pássaro de Fogo de Stravinsky de forma tão orgânica que parecia que Coco havia sido composta para isso. Dizem que Stravinsky gritou de prazer e bateu seu copo com tanta força na mesa que espirrou bebida e os cubos de gelo voaram nos convidados ao redor. No bebop, o envolvimento consciente com a vanguarda levou ao desenvolvimento de uma harmonia jazzística cada vez mais sofisticada, junto a diversos conceitos teóricos que moldariam o futuro do estilo. Não se tratava de copiar a música clássica, mas de, a partir da riqueza do blues e da harmonia do swing, criar uma nova harmonia independente, exceto por Dizzy Gillespie, que se tornou Bahá'í nos anos 1960, muitos dos protagonistas do bebop, Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk, Bud Powell, Charles Mingus, não acreditavam em religiões organizadas, nem buscavam conectar experiências de transcendência à música. A música era sua igreja, disse Stephen Davis sobre Mingus, e Charlie Parker resumiu esse espírito existencialista. Música é a sua própria experiência, seus pensamentos, sua sabedoria. Se você não vive isso, não sairá do seu instrumento. O bebop não remete a uma ordem divina, cosmologia ou prática religiosa. Ele exige congruência entre a linguagem musical e as experiências vividas.
A música pode ser autorreferente, seguir uma estética própria, desde que venha de vivência real. Música com inspiração espiritual ou religiosa só surgirá se houver pontos de contato entre experiência musical e expressão pessoal. Para quem não é religioso, criar música religiosa não é sequer uma possibilidade. O bebop faz aqui uma tábula rasa. Após desconstruir standards da Broadway e do Great American Songbook, as composições e vocabulário próprios ocupam o centro da criação, ao lado do som pessoal do intérprete. Não há mais letras, exceto o Salt Peanuts de Gillespie, com seu nonsense dadaísta. Ao invés disso, cantores e cantoras recorrem ao sketch, imitando melodias instrumentais com a voz. O fogo dos séculos anteriores, que alimenta o calor e a paixão do jazz, ganha com o bebop uma nova dimensão espiritual. Fogo como luz, esperança de uma verdade musical imutável, além da catarse e da experiência estática. Apesar dos sofrimentos pessoais e das incertezas sobre a própria existência, é a música purificada de condicionamentos externos que se torna fonte de vida e abre novas pontes entre espiritualidade e jazz.